Quando a jornada ela termina em adoração, nós veremos o Salmo 134 hoje, e é um salmo que ele encerra as canções, os salmos de peregrinação. Ele está encerrando essa coletânea que começou lá no Salmo 120. E os próximos salmos é muito interessante porque eles vão dar ênfase ao louvor a Deus. O Salmo 135 ele começa dizendo louvai ao Senhor. Salmo 136, deem graças ao Senhor. 138, graças te dou, ó Senhor. E aí, a partir do Salmo 144, ele começa acerca de essas canções de louvor ao Senhor, louvado seja o Senhor. O 145, eu te exaltarei, meu Deus. Olha só que interessante, 146, louvado seja o Senhor, termina da mesma forma. 145, louvado seja o Senhor, termina da mesma forma. 148, louvado seja o Senhor, mesma expressão no final. 149, louvado seja o Senhor, mesma forma ele termina. E o 150 também, onde apresenta aqui para nós essa explosão de adoração. Conforme a gente já mencionou desde o início dessa série, os salmos eles foram organizados, não são canções aleatórias. Eles foram organizados, eles foram colocados juntos de acordo com o assunto. E o Salmo 134, então, ele está encerrando esse processo de peregrinação, onde as pessoas iam para Jerusalém para louvar a Deus. Se você lembra bem, a jornada começou no Salmo 120. E o Salmo 120 ele começou com angústia. Começou longe de casa, começou triste. E aí, esses salmos, eles foram sendo entoados, louvando a Deus nesse caminhar para Nova Jerusalém, para Jerusalém. E agora ele está terminando, então, com uma canção de adoração, de louvor ao Senhor. Ao mesmo tempo que ele termina, conforme a gente viu aqui, ele também está começando um novo bloco de adoração a Deus. A jornada que começou com angústia, longe de casa, no Salmo 120, está terminando em adoração no templo lá em Jerusalém. O que nós vamos aprender na mensagem de hoje é que o final da jornada do povo de Deus é com adoração e bênção. Vamos dizer juntos? O final da jornada do povo de Deus é com adoração e bênção. Veja aí o Salmo 134, um salmo bem curto. Diz o seguinte: louvem o Senhor todos vocês, servos do Senhor, todos os que servem de noite na casa do Senhor, levantem suas mãos para o santuário e louvem o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Como que esse salmo aqui ele está estruturado? Ele está estruturado basicamente no versículo 1 e 2. Os peregrinos que estavam chegando em Jerusalém no templo, eles estão chamando os sacerdotes e levitas para adorarem a Deus. E o versículo 3 é quando os sacerdotes e levitas então se direcionam aos peregrinos e rogam as bênçãos de Deus para ele. Se você percebeu bem, a ideia de bênção aparece nos 3 versículos. A ideia desse louvor a Deus aparece nos 3 versículos. De louvar, de bendizer, segundo algumas versões. Então, a primeira parte aqui desse salmo é os peregrinos convocando os sacerdotes. Olha que interessante. Eles estão fazendo uma viagem, fizeram uma viagem em Jerusalém, e agora eles estão chamando aqueles que estão no templo para que eles façam o quê? Venham bendizer. Algumas versões dizem assim, NVI, se eu não me engano, né? NVT diz, louvem a Deus. Os peregrinos estão falando para os sacerdotes, para os líderes religiosos, os levitas, louvem ao Senhor. Canções aqui entoadas pela congregação. E muito interessante que provavelmente eles estavam falando isso já no processo final. Agora seria iniciar a jornada de volta para casa. Bendigam ao Senhor. Bendizer ao Senhor é reconhecer com gratidão quem Deus é e o que Deus fez. Às vezes nós temos a tendência de olhar as bênçãos de Deus. Isso é bom, olhar o que Deus faz. Mas antes disso, nós precisamos reconhecer quem Deus é. Hoje de manhã eu dei um exemplo, né, de algumas situações com o Samuca, com a Sarinha, né, e que sempre eu friso para eles. Vocês precisam lembrar quem é o pai e a mãe. O pai e a mãe vão provocar, vão fazer o mal para vocês. É isso que o pai e a mãe querem? Não, não é.
Então, quando vocês estiverem em crise, num processo de treinamento do pai e da mãe, vocês precisam lembrar, o pai e a mãe não querem o meu mal. Eles querem o meu bem. Então, antes deles olharem o que o pai e a mãe estão fazendo, eles têm que olhar quem o pai e a mãe é. E na vida cristã é a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos lembrar quem Deus é reconhecer isso, é bem dizer, é louvar a Deus por quem Ele é, com gratidão, não apenas aquilo que Ele faz. E a congregação, perceba que interessante, os peregrinos, eles estão chamando os sacerdotes, eles estão dizendo, ó, louvem ao Senhor, todos vocês, servos do Senhor, todos os que servem, o que o texto diz aí? Todos os que servem de noite na casa do Senhor. Perceba que interessante, eles faziam isso tanto de dia como de noite. Então é provável que os peregrinos estão nesse momento saindo de um culto, vamos dizer, vespertino. Lembra dessa palavra aí, os mais antigos? O culto vespertino, eles estão de saída. E aí eles estão chamando os sacerdotes e levitas, ó, vocês vão continuar no templo. E o que vocês vão fazer aí? Continuem louvando a Deus. Nós estamos retornando para as nossas casas. Vocês vão continuar em Sião, vocês vão continuar em Jerusalém e continuem louvando a Deus. Então essa canção era entoada provavelmente no final do culto, no momento que eles estavam indo embora, que eles iriam começar as suas viagens de volta. Os peregrinos não falam para os sacerdotes e levitas, descansem, durmam. O que eles falam? Louvem a Deus. Exaltem a Deus, bendigam a Deus, glorifiquem a Deus. Esse salmo é o final da peregrinação e o final da jornada está terminando como? Em adoração, em louvor a Deus. Depois de subirem para Jerusalém, a resposta é adorar. A ideia aqui que o salmo está passando para nós, irmãos, é que no final de tudo, o que importa é adoração. Bem dizer, reconhecer quem Deus é e o que Ele fez. Levantem as mãos para o santuário, louvem ao Senhor, mostrem para Deus. Esse gesto, a ideia de levantar as mãos, você sabe como que começou a ideia de cumprimentar, não é? Você sabe como é que foi? A ideia de você mostrar que você não estava portando uma arma, algo que você pudesse fazer o mal para alguém. Então a ideia, eu estou com a mão limpa indo te cumprimentar. A ideia de levantar as mãos é essa, rendição. Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Essa ideia de levantar as mãos aparece no culto do Novo Testamento, onde os homens, mulheres devem louvar a Deus levantando mãos santas, que não estão sujas de pecado. Deus, olha, eu estou com as mãos limpas, eu não tenho nada para te oferecer, tenha misericórdia de mim. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo aqui, ó, não tenho nada, eu me entrego ao Senhor. Os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor, erguendo as mãos, mostrando a Deus nesse gesto, Deus, não tenho nada para te oferecer, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. A principal lição desses versículos é que o louvor não é um momento, mas ele deve ocorrer em toda a nossa peregrinação, porque o final de tudo vai ser adoração. Indo para Jerusalém eu estou adorando. Lá em Jerusalém eu estou adorando. Voltando para casa eu também estou adorando. Dia e noite, durante toda a jornada. Não sei se já aconteceu com você de alguém perguntar assim, ó, que horas que o culto termina? Já aconteceu? Que horas que o culto termina? O que você responde? Depende. Depende se é o Onéas que prega, depende se é o Léo que prega. Se é o Léo, é bem mais rápido. Se é o Onéas, vai demorar um pouco mais. Mas é interessante isso, né? Que horas que o culto termina? Aí é que a gente poderia falar isso, né? Se a gente conseguisse um jeito, né, de dizer, às vezes a gente fica com medo de dizer a verdade, mas a gente poderia falar, não, o culto não acaba. O culto não acaba. Obviamente, a pessoa está falando aqui, né, as atividades aqui nesse prédio, que horas que o culto acaba aqui, essas atividades juntas, coletivas. Mas a ideia é, o culto não acaba. Agora, quando alguém te perguntar que horas o culto acaba, você já vai vir na cabeça. O culto não acaba. Quando a gente entrar no carro, a gente vai continuar cultuando. Quando nós irmos para casa a pé, nós continuaremos adorando. Quando a gente chegar em casa hoje, preparar as coisas para segunda-feira, talvez vindo aquela depresinha do início da semana, nós vamos continuar adorando a Deus.
Nós vamos continuar prestando culto a Deus. O culto não termina, nós apenas mudamos de local. Nós estamos adorando a Deus aqui, daqui um pouco a gente vai adorar a Deus ali na comunhão, e daqui um pouco a gente vai adorar a Deus com as nossas profissões, os nossos talentos, aquilo que Deus deu. E olha que interessante, vocês que servem de dia e de noite, irmãos, se nós acordarmos à noite, por que eles estão falando adorem a Deus à noite também? Olha que incrível essa verdade, que mesmo que nós acordarmos à noite, nós podemos ter comunhão com Deus. Podemos adorar a Deus. O Salmo 121, ele fala, vamos ler esses versículos aqui, volta umas folhas aí. O Salmo 121, versículo 13 e 4, veja que verdade incrível que nós já meditamos aqui na nossa jornada. O Salmo 121, versículo 13 e 4. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e não dorme. Irmãos, quando nós acordarmos à noite, talvez preocupados com os problemas, aflitos, nós podemos adorar o Senhor, buscar ao Senhor, porque Deus não dorme. Então nós podemos adorar de dia, nós podemos adorar à noite, porque a adoração nunca termina, porque Deus nunca dorme. Então continuarmos adorando a Deus. Enquanto nós formos dormir hoje, pessoas do outro lado do planeta estarão, ou já fizeram isso, melhor dizendo, né? Estarão fazendo o quê? Louvando a Deus, porque Deus não dorme. Deus não cochila, nós podemos adorar ao Senhor. A pessoa bem-sucedida diante de Deus, o livro de Josué diz isso, não deixa de meditar na palavra nem de dia, nem de noite. Ai, não estou conseguindo dormir, vou lá assistir uma Amazon. Ai, não estou conseguindo dormir, vou lá assistir uma Netflix. Ai, HBO. Ai, eu vou assistir um jogo, um reprise, eu vou no YouTube. Não, eu posso aproveitar isso e conversar com Deus, porque Deus não cochila e Ele não dorme. Os sacerdotes e levitas que permaneceriam durante a noite no templo, eles deveriam bem dizer, adorar ao Senhor, mesmo quando não houvesse claridade. Adore ao Senhor. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, qualquer um pode cantar durante o dia, mas o cantor capaz de entoar cânticos, quando não há um único raio de luz para ajudá-lo a ler a partitura, consegue cantar de memória e de coração. Olha que interessante. Charles Spurgeon falou assim, qualquer um, tem luz, consegue ler aqui, consegue cantar a letra. Mas aquele que não tem a letra, não tem um raio de luz para ler, ele está cantando de memória e ele está cantando de coração. Ele está lá tomando banho, ele está louvando a Deus, ele não está lendo nada, ele está cantando aquilo que está no coração. O perfeito louvor vem das crianças, não é? E você já viu que as crianças, elas vão inventando letras, canções, e não tem ritmo, e não tem muito sentido. Mas é lindo isso, irmãos, quando as crianças estão fazendo isso, eu paro o que eu estou fazendo. Porque você está vendo, a boca fala daquilo que está cheio, o coração, eu pego o celular, eu gravo. Olha que coisa mais linda, tá falando quem é Jesus, o que ele fez, o céu, as pessoas, o relacionamento, servir, tá adorando a Deus de memória, tá adorando a Deus de coração. A gente vai fazer isso nesse culto aqui. Depois a gente vai apagar as luzes, não vai ter projeção. E a gente vai adorar o Senhor à noite. Com memória, com o nosso coração, louvando ao Senhor. Então, a lição desses primeiros versículos é adore ao Senhor em todo o tempo. E o versículo 3 diz, de Sião. Os sacerdotes e levitas agora eles estão falando, de Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Esse terceiro versículo, conforme eu mencionei, é a resposta dos líderes. Eles estão falando, olha, que Deus abençoe vocês. A jornada que vocês vão fazer saindo agora de Sião, a partir de Sião, a partir de Jerusalém, que o Senhor os abençoe. Mas olha a segurança aqui que eles passam, né? O nosso Senhor, ele não está só aqui no templo, porque o nosso Senhor é o Criador dos céus e da terra. Então, nós podemos descansar em Deus. Abençoar, que o Senhor os abençoe. Sabe o que é abençoar? Abençoar o homem significa dar aquilo que o homem não tem. Abençoar, dar aquilo que não tem.
O que as pessoas não podem dar para nós? As pessoas não podem dar para nós graça. Concorda comigo? As pessoas não podem dar para nós perdão. As pessoas não podem dar para nós esperança. As pessoas não podem nos dar paz. Porque essas são bênçãos que vêm de quem? De Deus. Mas nós achamos, e aí nós nos frustramos com as pessoas quando nós não recebemos aquilo que nós achamos que elas têm condições de nos dar. Você pode me dar só um pouquinho de paz? Aí a pessoa pode falar, não, porque eu sou pecador. Não, porque eu sou pecadora. Aí você fala, é verdade, você está certo, parabéns. Paz, esperança, perdão, graça são bênçãos que só Deus pode nos dar. O ser humano não tem essa capacidade. Guarda isso aqui, irmãos. Deus nos dá aquilo que as pessoas não nos dão. Ah, eu vou casar para ser feliz. Eu vou ter filho para ser feliz. Eu vou para esse emprego para ser feliz. Deus nos dá aquilo que as pessoas não têm poder, não têm condições de nos dar. Por isso que a nossa esperança deve estar no Senhor. Aí eu não vou viver tão frustrado, você concorda comigo? Eu não vou viver tão decepcionado com as pessoas, eu não vou viver tão irado com as pessoas, porque eu vou lembrar dessa verdade. O que um pecador pode oferecer de melhor para mim? Pecado. Mas por que eu me frustrei com ele? Porque eu idolatrei essa pessoa, eu projetei nela algo, esperando que ela fosse me dar algo que só Deus pode me dar. Porque se os meus olhos estão em Deus, eu não vou ficar irado com a pessoa. Lembra de Saul e Davi? Davi, como que ele lidava com Saul? Lembra depois quando Davi está caminhando e vem Simei amaldiçoando ele, tacando pedra nele, os soldados de Davi falam e falam assim, posso ir lá e na cabeça do cara? Posso trazer isso aí, uma cabeça aí para você, Davi? Não, deixa ele. Deixa ele. Ele tá fazendo o que ele tinha que fazer aí, deixa ele amaldiçoar aí. O foco de Davi estava em quem? Em Deus. Você tem alguns Saús na sua vida que jogam lanças em você, às vezes até parece que as pessoas são endemoniadas, né? Você olha para a pessoa e fala, gente, eu tô falando com quem aí? Tô falando com o meu marido, a minha esposa, meus filhos? Ou é com um demônio? Ou é uma casta? O que tá acontecendo aí dentro? Que eu não sei, né? E aí você tem essas dúvidas com quem que eu tô lidando. Imagina você lidar com um Saul na sua vida, te engana, mente para você, tenta te matar, joga lanças. E aí quando Saul morre, o que Davi faz? Ele chora, ele lamenta, porque o foco de Davi não estava nas pessoas. O foco de Davi estava em quem? Em Deus. Abençoar o homem é dar aquilo que ele não tem. Deus é que nos dá graça, irmãos. Deus é que nos dá perdão. Deus é que nos dá amor verdadeiro. Deus é que nos dá amor verdadeiro. Não mendigue likes. Não mendigue aplausos, não mendigue aceitação das pessoas, esteja satisfeito em Jesus. Em Jesus nós já temos tudo, aí a gente pode falar, Jesus nos basta. Então que desde Sião Deus possa abençoá-los. O local, Sião, o local do templo, da presença de Deus, mas não é só esse local, porque Deus é criador da terra e dos céus, e a bênção do Senhor vem até Iracemápolis. A bênção do Senhor vai até a sua casa. A bênção do Senhor vai até Limeira, vai até Rio Claro, vai até Tanquinho, vai até Piracicaba, onde você estiver, no hospital, no serviço, andando sozinho à noite, com um carro. A bênção do Senhor vai até você, porque o nosso Deus é criador do céu e da terra. Não é só em Sião. A autoridade do Senhor se estende além de uma colina de Sião para o mundo. Isso nós lembramos lá de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção do Senhor é para todos. De Sião, por que nós focamos em Sião? O apóstolo Paulo fala, né? Na verdade, o evangelho de João diz que a salvação vem dos judeus. Através de Sião, então, a bênção chega para todos. Irmãos, que bênção. Imagina eles aqui, ó. Eles vieram adorar, eles chamam os sacerdotes. Olha, continuem adorando ao Senhor de noite aí. Eles estão saindo, vão retornar agora. E os sacerdotes estão falando para eles, desde Sião aqui, que Deus os abençoe, o nosso Criador que fez os céus e a terra. Imagina que bênção sair da casa de Deus abençoado.
Que bênção sair da casa de Deus abençoado. É um privilégio, não é verdade? Mas é uma responsabilidade também, porque Deus quer que nós saiamos para também sermos bênção. Nós fomos abençoados, agora Deus quer que a gente saia para ser bênção. Ser abençoado por Deus é um privilégio. E ser uma bênção de Deus é uma grande responsabilidade. Vamos ver juntos? Ser abençoado por Deus é um grande privilégio. E ser uma bênção de Deus é uma grande responsabilidade. Então, quando nós somos abençoados, não esqueça também de ser bênção para alguém. Abrir a sua casa, compartilhar seus bens, seus recursos, seu tempo. Às vezes, um problema é que a gente fica igual o cachorrinho lambendo as nossas feridas, né? Ó vida, ó céus, quantos problemas eu tenho, quantas dificuldades, e Deus, ei, vai ser bênção. Seja bênção para alguém, abençoe alguém, servir cura. Vamos ver juntos? Servir cura. É ou não é verdade, irmãos? Quantas vezes coração dilacerado, cansado, sofrendo, você queria um ombro amigo para você poder chorar, e Deus, Senhor, e aí Deus chega para você assim, né? Vai lá e seja bênção para fulano. Ah, Senhor, eu queria tanto que alguém viesse para ser bênção para mim. Deus fala, não, eu quero que você vá lá ser bênção. Aí você sai do seu lugar, sai da sua casa, vai até a pessoa, e de repente você está melhor do que a pessoa. Por quê? Porque você foi um instrumento, você viveu o evangelho. Jesus falou, mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmão, receber a bênção de Deus é um privilégio, mas nós temos uma responsabilidade também de ser bênção, transmitir a bênção de Deus para outras pessoas. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós focamos a nossa jornada em quem? Em nós mesmos, não é verdade? Tudo eu. Teve um tempo lá em casa que às vezes a gente, ou eu ou a Má, a gente ficava assim, puxa, eu tô fazendo isso, puxa, eu tô fazendo aquilo, tô fazendo aquilo outro. Opa, tô usando muito o pronome eu, né? Eu. Aí a gente falava um pro outro assim, ó, ei, ó o momento eu aí começando. Ó o momento eu. Esses dias essa frase foi dita lá em casa. Tava muito assim, ó, eu. A gente assim, adoração ao eu agora, né? Momento eu. Agora é tudo comigo. Tudo tem a ver comigo. Não existe mais nós. Não existe mais Deus. Agora é o momento eu. Irmãos, a nossa jornada, às vezes a gente foca em nós e não em Deus. Nós buscamos mais as bênçãos de Deus do que bem dizer. É ou não é uma realidade no meio evangélico hoje? As pessoas estão mais preocupadas em receber do que em dar. E quando elas dão, é pensando em receber. Então, no final de tudo, é o momento eu. Tudo está relacionado para mim. Servir alguém que não possa nos servir de volta. Ajudar alguém que não possa retribuir. O nosso problema é que nós preferimos bênção ao invés de constância. Esses peregrinos que vinham até Jerusalém, eles vinham com perigos. Elevo os meus olhos para os montes, né? E quando a gente viu esse salmo, é muito interessante que eles olhando para os montes, parece que eles estão falando assim, nossa Deus, eu estou olhando para os montes, de onde que vai vir o socorro, né? De onde que o Senhor vai vir me libertar? Não, eles estavam olhando para os montes, estavam falando assim, Deus, os bandidos estão ali. E de onde que vai vir o socorro? Aí eles falam, meu socorro vem do Senhor, que está além desses montes aqui, que fez os céus e a terra. Aí a gente esquece que Deus está mais preocupado conosco com a perseverança. E a gente não quer perseverar. Ou queremos? A gente quer fazer dieta, atividade física ou monjaro? Mais fácil? Não seria tão bom a gente chegar em casa hoje, comer uma pizza, uma Coca-Cola, um sorvetão, um açaí, aí toma um comprimido, amanhã tá todo mundo no shape. Não é verdade? A gente não quer constância. A gente não quer constância. A gente não quer perseverar. A gente quer experiência. Aí daqui a pouco a gente não tá tendo experiências, a gente, tá dando errado. Irmãos, perseverar. Em Sião havia o templo, em Sião era o lugar da presença de Deus, só que Jesus é o verdadeiro templo. E Jesus está com os adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Ele é o verdadeiro sacerdote, é Ele quem nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. A bênção está em Cristo. E no final da nossa peregrinação, no final da nossa jornada, vai ser na Nova Jerusalém, fazendo o quê? Adorando o Cordeiro. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 5, versículo 3, leia junto comigo. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a glória, a honra e o poder pelos séculos dos séculos. No final tudo vai terminar em adoração. No final tudo vai terminar em louvor ao Senhor, todos adorando a Deus. Então adore ao Senhor nos dias claros e adore ao Senhor nas noites escuras também. Adore ao Senhor. O louvor é uma resposta do coração que reconhece a Deus. Quando o percurso é penoso, é doloroso, é árduo, e você acha que não vai aguentar mais, o coração que reconhece a Deus, ele está adorando a Deus. Ele está exaltando a Deus. Deus, eu estou com vontade de desistir, mas desistir de te adorar jamais. Deus, o balde está aqui, eu vou chutar, Deus, eu quero chutar, Deus, mas me ajude a não chutar Jesus, não abandonar Jesus. Deus, me dá força. Deus, eu estou fraco. Deus, eu estou cansado. Adore ao Senhor nos dias claros e nas noites escuras. Não viva obcecado em ser abençoado. Esquece isso. Sabe por que você deve esquecer isso? As pessoas vivem obcecadas. Eu quero bênção, quero bênção, quero bênção, quero bênção. Irmão, você já é abençoado, irmão. Você já é muito abençoado em Cristo Jesus. Ele te deu algo que as pessoas não podem te dar. Ele perdoou os seus pecados. A escrita de dívida foi rasgada. O Serasa espiritual não está mais com seu nome lá. Porque Jesus já perdoou a sua dívida. Aquilo que te separava de Deus não separa mais. Você tem paz com Deus. O que é carro? O que é família? O que é emprego? Não é nada perto na eternidade. A gente não vai ir com carro lá. Ah, não, uma família é importante. Mas lá no céu as pessoas não se casam, não se dão em casamento. Lá o único que vai importar é quem? É Jesus. Lá no céu, o meu filho não vai ser meu filho. Ele vai ser meu irmão. E juntos a gente vai adorar o Senhor. Não vai ter mais essa relação de paternidade lá. De maternidade. Relacionamento conjugal, não. O que importa é Jesus. Então, não viva obcecado em querer ser abençoado. Lembre que você já é abençoado. Lembre que você já é abençoado. Você está me ouvindo? Isso é bênção. Você está me vendo? Isso é bênção. Você está sentado aí e não está com tanta dor? É bênção. Você está sentindo dor? A dor é uma bênção também. Você sabia disso? Já pensou se nós não tivéssemos dor? A gente poderia morrer? Dor é um sensor que Deus colocou em nós. Ó o perigo, ó o perigo, ó o perigo. Oh, uau, a dor também é uma bênção. Preciso tomar cuidado aqui. Talvez a coluna, talvez o joelho. Você está respirando? Respirar é uma bênção. Você vai para casa depois? Vai ter pelo menos um copo de água em casa para beber, pelo menos? Pá, a água é uma bênção, não é? Quem Deus deu a bênção. Então não viva obcecado em ser abençoado, mas viva consciente que você já foi abençoado em Cristo. Em terceiro lugar, se preocupe mais em ser um canal de bênção na vida das pessoas. Saia do seu lugar, saia do seu mundo, fala: Deus, tá aqui a minha casa, Deus, eu quero reunir as pessoas durante a semana aqui para orar, ler a Bíblia, a gente orar uns pelos outros. Ligue, pega o seu telefone, pega o seu zap, vai ser bênção na vida de alguém, dê aula para alguém, acompanhe alguém, discipule alguém, aconselhe alguém, seja bênção na vida das pessoas. Muitas pessoas sofrem, muitas pessoas precisam de ajuda. É só você sair do seu mundo que você vai ver que tem pessoas numa situação muito pior que você. Saia do seu mundo. Saia do Monte da Transfiguração e desça o Monte da Transfiguração. Ah, mas está tão bom aqui com Jesus, né? Vamos ficar aqui, Jesus. Vamos construir 3 tendas aqui, né? Elias para Moisés, o Senhor. A gente fica até sem tenda aqui, não precisa. Mas aqui está tão gostoso. Jesus, não, a gente vai descer do Monte da Transfiguração. E quando desce, eles encontram endemoniados. As pessoas precisam de ajuda.
A peregrinação termina onde ela começou, na presença de Deus. Mas para nós, ela não vai terminar num templo de pedra, ela não vai terminar num local físico, ela vai terminar diante do Cordeiro que a gente viu. O que resta no final de tudo, irmãos? O que resta no final de tudo? É adoração. É adoração. Não são as suas conquistas, não são os seus diplomas, os seus certificados, não são as suas dores, não é a sua história, não são as suas batalhas. O que resta no final de tudo é adoração. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, viva para Ele. O primeiro passo é reconhecer Jesus. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu não quero viver o momento eu, só para mim. Eu entendi que tudo tem a ver com Cristo. Eu quero viver para Cristo. Vamos orar? Pai, Te damos graças, Senhor, pela Sua palavra que é tão rica. Muito obrigado porque o Senhor nos encoraja a cada dia, fala ao nosso coração e ajuda-nos a lembrar que no final de tudo, Senhor, estaremos adorando ao Senhor para todo sempre. O Senhor, ó Pai, comprou pessoas de todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, estaremos todos diante do Senhor, louvando para todo sempre. Obrigado porque nós podemos começar isso aqui na terra, louvando ao Senhor aqui. Então ajuda-nos a louvar ao Senhor nos dias claros, mas ajuda-nos a louvar ao Senhor nas noites escuras da alma também, aquelas noites que não são fáceis, Senhor, de passar. Então nós pedimos a misericórdia, o consolo do Senhor para aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão na beira da morte, no vale sombrio. Senhor, dê paz a eles, restaure a eles, dê esperança a eles, que eles consigam lembrar que o sol da justiça vai raiar, o Senhor voltará e que no final de tudo nós vamos louvar o Senhor para todo sempre. Ajuda-nos a não colocar o nosso coração nas nossas conquistas, nos nossos diplomas, nos nossos certificados, nas nossas experiências, nas nossas batalhas. Olha como eu fui forte em encarar tudo isso. Não, Senhor, não. Ajuda-nos a viver para Jesus. Tudo pela graça do Senhor e tudo para a glória do Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém.